No vídeo de hoje, iremos discutir a criação das primeiras fórmulas matemáticas da psicologia científica e como a criação dessas fórmulas, ainda no século XIX, foi de extrema importância para a fundamentação da psicologia como um campo científico. Existem dois autores responsáveis pela criação das primeiras fórmulas matemáticas em psicologia: Ernst Weber e Gustav Fechner. Weber foi um fisiólogo e anatomista alemão que criou a fórmula das diferenças apenas percebidas, que estabelece uma relação de proporcionalidade entre dois estímulos comparados. Tomemos como exemplo pesos de 1 e 2 kg. Quando comparamos em cada mão um peso de 1 e 2 kg, podemos perceber que há uma clara diferença de peso entre eles. Porém, se tomarmos, por exemplo, em cada mão um peso de 20 e 21 kg, será mais difícil estabelecer a diferença entre eles. O que Weber percebeu é que, apesar da diferença absoluta entre 1 e 2 kg e 20 e 21 kg ser apenas 1 kg, o estímulo é conhecido, 1 kg, mas a sensação de diferença é difícil de ser mensurada. Matematicamente, Weber estabelece, portanto, que quanto maior é a magnitude dos estímulos, mais difícil é perceber a diferença entre eles. Dessa forma, a fórmula das diferenças apenas percebidas foi importante para formular matematicamente uma maneira de medir a sensação interna, que é um objeto da psicologia. Ao estabelecer uma fórmula matemática, Weber conseguiu acessar a sensação, que é interna, através dos estímulos, que são externos. Inspirado no trabalho de Weber, Gustav Fechner, que foi um matemático, filósofo e físico alemão, tentou ampliar a utilização da fórmula das diferenças apenas percebidas. Fechner percebeu que essa fórmula equacionava, de um lado da equação, os estímulos externos e, do outro lado, as sensações internas. Desta forma, Fechner ampliou a utilização da fórmula não apenas para diferenças apenas percebidas entre pequenos estímulos físicos, como pesos, mas tentou aplicar para todos os estímulos e equacioná-las as suas relativas sensações. Dessa forma, ao estabelecer uma relação logarítmica entre o estímulo e a sensação, Fechner criou uma fórmula capaz de matematizar o objeto da psicologia. Essa matematização foi de extrema importância para a superação do terceiro veto kantiano, estabelecido ainda no século XVIII, e que propunha que, para a psicologia se tornar uma ciência, ela precisava de uma fórmula matemática ou de uma matematização que mensurasse os objetos de maneira mais complexa do que a geometria de uma linha reta, como assim proposto por Kant. Observamos, então, que esta formalização matemática foi crucial para, finalmente, todos os vetos kantianos serem superados. E com esta superação, podemos finalmente argumentar que a psicologia sai do ramo da filosofia e começa a ser produzida como uma ciência experimental ao longo do século XIX e no início do século XX. Nesse vídeo, ficamos por aqui. Até uma próxima oportunidade e bons estudos!